eu não fiz o que tinha que fazer, isso me gera decepção, frustração, eu me julgo, me acho incapaz, por isso procrastino buscando mais prazer, e aí eu entro nesse ciclo da procrastinação viciante. O que fazer quando o nosso marido gosta de procrastinar? Não, ninguém gosta de procrastinar, isso é uma viagem dele, deve estar dizendo isso só para dizer o quanto ele é bosta e não consegue dominar a si mesmo. Então ele diz que gosta, entendeu? Porque ele não domina a si mesmo. Então é muito mais fácil eu falar que eu gosto de fazer isso do que eu assumir que não consigo controlar a mim mesmo. Essa é a questão. Por que gera ansiedade e por que gera medo? E por que você acaba procrastinando? Nosso cérebro, ele foge da dor e busca prazer. Então, um dos motivos é esse. Outro é combustível inadequado. Eu como alimentos ruins que me tiram energia. Você acaba de comer, era para ficar mais forte, e você fica com lombeira, né? Cansado, querendo dormir, querendo hibernar. Isso não é normal, isso não é natural, tá? E o que acontece? Eu tenho aqui uma projeção. O que é ansiedade? É uma ânsia pelo futuro e eu tenho medo desse futuro. Olha só, eu anseio por um futuro que eu escolho, mas eu tenho medo desse futuro. Por que você tem medo desse futuro? Porque você sabe inconscientemente que isso que você quer é algo que você não está se comportando congruentemente para ter esse resultado. Então, inconscientemente, você sabe que as suas atitudes hoje vão te levar para a vida que você tem hoje. Então você anseia aqui, mas tem medo que não vai acontecer. Como que isso acontece? O meu comportamento é de comer mal. Então o corpo que eu vou ter é congruente. Então a doença, eu já visualizo isso no futuro. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro com base no meu passado. Ou seja, com a minha estrutura toda. Então o fato de eu não me comportar como tal, diferente disso, eu gero ansiedade porque minha mente não sabe o que é futuro e nem o que é imaginação, que é a mesma coisa, porque no futuro não existe. Então ela imagina que agora o cérebro na hora libera cortisol, as adrenais liberam adrenalina e você fica com medo e vai fazer uma outra coisa. Você meio que finge demência e vai fazer uma outra coisa. Por quê? Porque você sabe que os seus comportamentos, aonde eles vão te levar? Você já está vendo a vida que você está tendo e isso não é bom. Então você tem medo e ansiedade é a mesma coisa. Ansiedade é um anseio por algo. Eu anseio ansiedade, só que é um medo disso que eu anseio. Olha que sensacional. Eu acho que não tem como ficar mais claro. Ansiedade é um medo daquilo que eu anseio. Que explicação sensacional. Vou até anotar isso aqui. Por que eu tenho medo? Porque eu sei que os meus comportamentos não são congruentes àquilo que eu desejo. Então o resultado vai ser aquilo que eu não quero. Como diz em Jó 3:25, aquilo que eu mais temia, eu sobrevém. Óbvio, você não se transformou em outra pessoa para ter outro tipo de comportamento, para ter outro tipo de resultado. Caiu a chave, escreve isso. Caiu a chave, escreve aí. Outra questão, competência e desafio. Então entenda o seguinte, existe, eu vou até colocar uma imagem aqui que vai explicar bem isso. Ó, quando eu tenho um desafio muito alto e eu sei que eu não tenho habilidade suficiente, ou seja, eu não vou ter comportamento congruente, vai gerar aqui, ó, ansiedade. Quando o meu desafio é alto e a minha habilidade é baixa, olha o que acontece. Gera ansiedade, que é o medo daquilo que eu anseio. Quando eu tenho um desafio que é baixo e as minhas habilidades são muito altas, olha o que gera. Tédio. Então, eu tenho ansiedade e procrastino. Ou eu tenho tédio, por isso procrastino, sacou? Ou seja, eu sou muito bom naquilo e o desafio não está sendo muito grande. Então eu falo, eu deixo para depois. Quem aí sempre está deixando para depois um monte de coisa? E aí, em cima da hora, vai lá e faz. Em cima da hora, vai lá e pum, desenrola aquela porcaria e pronto. É por quê? Porque você deve ter uma habilidade muito grande e o desafio está muito pequeno. Você não está tendo desafio, você não está almejando coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Quando o seu desafio é alto, mas a sua habilidade é baixa, gera ansiedade. Você sabe que não vai dar conta, entendeu? E aí, olha só, quando você joga o desafio alto e você tem habilidade alta, olha o que acontece, flow. Você tem ação massiva naquilo que você precisa fazer. E você vira uma máquina de produzir, que é o que eu me transformei numa máquina de produzir. Porque eu aumentei as minhas habilidades e aumentei os desafios. Então, meus desafios são congruentes à habilidade, mas lá no talo. E eu sempre coloco o desafio um pouco aqui. Para quê? Para eu evoluir, ué.
eu ter dificuldade mesmo, para eu ter que estudar, eu ter que melhorar. Porque senão eu entro na zona de conforto. E a zona de conforto não é nada confortável e ela sempre me gera o mesmo resultado. Outra questão da bonificação. Jamais, em hipótese alguma, se você não produzir aquilo que você se programou para produzir, por exemplo, hoje eu me programei para dar uma mentoria, escrever parte do meu livro, montar esse cronograma de aula que eu ia dar para vocês, e teve mais alguma coisa que agora me fugiu a cabeça. E eu fiz tudo isso e estou dando a live, estou fazendo a live agora. Se por acaso eu não tivesse feito, eu não sairia daqui enquanto não tivesse feito. Então eu não, por exemplo, depois que eu sair daqui, eu vou tomar meu banho, vou preparar uma comida gostosa e vou ver uma Netflix com a minha esposa, pra gente ficar agarradinho ali, sentado depois das 8 horas. Quando eu não faço, eu não vou lá. Por quê? Porque eu tô programando meu cérebro dizendo, eu mesmo sendo uma pessoa que procrastina, que não faz o que precisa ser feito, eu me beneficio, eu me dou igual cachorro. Fez o que você quer, ganha um chocolatinho. Fez o que você quer, ganha um biscoito. O que ele faz? Ele vai fazer sempre. Quando você faz isso com você mesmo, você está fazendo a mesma coisa que um cachorro. Você tá, ó, eu não fiz o que tinha que fazer, fiquei puto porque não tinha, isso me gera decepção, frustração, eu me julgo, me acho incapaz, fico com raiva de mim, me sinto um bosta, por isso eu me julgo, procrastino buscando mais prazer, e aí eu entro nesse ciclo da procrastinação viciante. E aí quando você fez isso com raiva de si mesmo, ainda vai lá e desconta num refrigerante que gera dopamina, num sorvete que gera dopamina, Netflix gera dopamina, TikTok gera dopamina, seu cérebro vai falar, você precisa fazer mais isso, porque isso me deixa muito feliz. Isso me gera dopamina, dopamina é uma delícia. Você fica dopado, entendeu? Dopamina. Você fica dopado, então você fica ali de boa, tranquilo, dá aquela relaxada. Quando você pensa no que você tem que fazer, gera cortisol, adrenalina, contração, aí você não quer, aí você entra nesse ciclo. Então nunca se, eu esqueci a palavra agora, nunca se beneficie, sabe? Nunca se dê o prêmio se você não fez. Imagina que fosse seu filho, imagina que fosse um seu funcionário, você ia beneficiar ele porque ele não fez o trabalho que tinha que ser feito? Então não faça isso consigo mesmo. Vai lá, termine aquilo, seja produtivo, e aí você se dá automaticamente o benefício, ou seja premiado, seja bonificado, entende? Você vai se dar aquilo que você queria, seja uma cervejinha, mas eu preciso tomar uma cervejinha para relaxar. Não, você precisa produzir, porra. Vai produzir e aí você toma a tua cerveja. Nunca se dê uma cerveja, um sorvete, um prêmio se você não cumpriu, ou seja, se você não teve disciplina. O que é disciplina? É o ato de se dar uma ordem e cumprir. Nunca se dê um prêmio se você não fez aquilo que devia ter feito, porque o seu cérebro vai entender. Toda vez que ele não faz e fica puto, eu ganho presente. O que eu vou fazer? Vou manter essa pessoa aqui, ó, procrastinando, enrolando, sem fazer nada. Para quê? Para que eu receba mais presentes. Seja uma Netflix, um TikTok, um Instagram, um sorvete, uma cerveja, um refrigerante, não importa. Indomar.